Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, dele dar e erguer, filosofiquei. Boa noite, Neida. Aqui, satisfação recebê-la aqui na nossa sala. orei, pratiquei o evangelho. Boa noite também aos demais companheiros que estão entrando. Alessandra, boa noite, seja bem-vinda. Reinaldo e Cecília. Alguns a gente já vai conseguir identificar aí pela foto. Mesmo assim, aqueles que eu não identificar, sintam-se abraçados e cumprimentados, por favor. Olá, Fátima. Seja bem-vinda. Rosângela também está sempre aqui conosco. Obrigado, Rosângela. Eliane, seja bem-vinda, Eliane. É sempre bom contar com a presença e a participação de vocês. Ao nosso amigo Claudio Nô de Guaxupé, que bom. Rosilda, boa noite. Estamos aí já quase iniciando, colocando aí essa musiquinha para vocês irem refletindo antes da nossa prece inicial, enquanto as pessoas vão chegando. Maria Ângela, boa noite. E boa noite a todos aqueles que estão acompanhando aí através da Rosângela, Silvânia, Estela, Tereza. Sejam muito bem-vindos. Olá, Selma, tudo bem? Seja bem-vinda. Que Deus abençoe a vocês aí também nessa cidade maravilhosa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Olá, Célia, seja bem-vinda também, boa noite. Palestras e água da fé, delegar e erguer. Elisângela, boa noite, seja bem-vinda. Celeida também chegando. A Vânia, boa noite, Vânia. Vamos então fazer a nossa oração, fazer a nossa prece para nós iniciarmos os estudos de hoje. Uma musiquinha aqui bonita, fantástica, mas se deixar a gente fica aqui só ouvindo músicas. Mas o nosso estudo, ele demanda outras informações. Mas antes de nós iniciarmos essas informações ou darmos continuidade ao nosso estudo, convido vocês agora nesse instante a fazer uma prece. E fazer uma prece, a gente sabe, nada mais é do que levarmos o nosso pensamento a essa espiritualidade maravilhosa. Levar o pensamento à espiritualidade e conclamando todos vocês para entrarmos numa faixa vibratória um pouco mais elevada daquela que comumente nós entramos no nosso dia a dia. Elevarmos em prece é justamente colocar o nosso pensamento acima dos nossos próprios desejos e, sobretudo, em comunhão com os desejos da espiritualidade superior, com os desejos do nosso Mestre amado e querido Jesus. E é claro, com a vontade do nosso Pai, do nosso Criador, que deseja a nossa felicidade. E nós vamos conseguir, nós vamos conquistar, a partir do momento desta ligação perfeita, dessa harmonia e, sobretudo,
buscando sempre o nosso crescimento, a nossa evolução, atingir a própria felicidade. E o conhecimento pode tranquilamente nos ajudar. Como diz Emmanuel, precisamos de 2 asas para alçar voos mais altos: a do conhecimento, da sabedoria e a do amor. Que nós possamos, nesses instantes, fortalecer esta asa do conhecimento, e que este conhecimento nos traga sabedoria, e que a sabedoria nos proporcione cada vez mais a utilização dos sentimentos nos relacionamentos com todos os nossos irmãos. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos. Sintam-se abençoados, protegidos e amparados, e que essa energia e vibração da espiritualidade possa ser sentida e percebida por todos vocês, tanto os nossos companheiros encarnados, quanto os desencarnados, que também participam conosco destes momentos. Que assim seja. É sempre bom e um prazer estar aqui justamente com vocês. Estou vendo aqui mais pessoas chegando e dando seu boa noite. Elisa, Guilherme, Marcileia, Francisca. Mas vamos lá. Vamos dar sequência ao nosso estudo do livro dos Médiuns. Nós, hoje, na sexta-feira, adotamos o estudo desta obra. E o livro dos Médiuns, vocês sabem, é um livro onde o codificador procurou trazer para nós um pouco mais de informações, tanto do plano espiritual, do mundo espírita, quanto dos fenômenos e das manifestações provocadas pelos espíritos. Na sua parte inicial, nós vamos ver aqui alguns temas, alguns assuntos preliminares. E, por mais que possa parecer um pouquinho, vamos assim dizer, chato determinados pontos, o próprio codificador já falou, e nós já temos discutido aqui em outras lives, a questão do estudo, que precisa ter continuidade, regularidade e recolhimento. E hoje a gente ainda vai citar com base no que o próprio codificador coloca aqui, neste item, no capítulo 2 do livro dos Médiuns, falando sobre o maravilhoso e sobre o sobrenatural. Então, melhor dizendo, é importante que nós tenhamos e que nós busquemos nessas noções e nesses conhecimentos preliminares o fundamento para nós entendermos as manifestações e os fenômenos. Porque muitos médiuns gostariam simplesmente de que desenvolver a sua faculdade mediúnica, trabalhar com a sua mediunidade, mas sem uma base, sem um fundamento. E como que vai ser esse trabalho? Como vai ser o funcionamento desse instrumento que é a mediunidade? Então, essas noções preliminares, elas são importantíssimas para nós e, sobretudo, para que nós firmemos cada vez mais na fé. Não aquela fé, naquela crença, naquele acreditar, mas a fé que a gente aprendeu com Emmanuel, que está lá na questão 351, se não me engano, do livro O Consolador. Só posso dizer que tenho fé quando eu deixo de dizer eu acredito e passo a dizer eu sei. Então essas noções, esses conhecimentos preliminares, eles são de extrema importância para todo e qualquer estudo, principalmente no estudo da doutrina espírita. Como nós estamos aí acompanhando, sobretudo nas outras obras, Kardec vai procurando derrubar as críticas e as oposições, principalmente com base em opiniões que não podem ser consideradas críticas, de pessoas que querem apenas e tão somente derrubar o Espiritismo por ser uma doutrina nova e que trouxe, querendo ou não, algumas aplicações e consequências, sobretudo algumas consequências do ponto de vista religioso. Porque até então existe um domínio ou uma dominação, podemos até assim dizer, da própria religião. Mas essas críticas que foram rebatidas, e nós vimos principalmente ontem no estudo do Livro dos Médiuns, da introdução ao estudo da doutrina espírita, ele vai trazer mais alguns aspectos aqui e, sobretudo, aqui, do maravilhoso e do sobrenatural. Porque parte das críticas daquela época estavam justamente voltadas para isso. Ah, mas isso não é algo sobrenatural?
Isso não é algo maravilhoso? E como eu posso explicar o maravilhoso e o sobrenatural? Isso faz parte de um milagre. Este fato é um milagre. Se ele é um milagre, então não tem que se discutir. E Kardec vai justamente iniciar este capítulo 2º, que é exatamente composto dos itens de 7 até o 17 do Livro dos Médiuns, e vocês vão também identificar isso nos livros que vocês tiverem. O Livro dos Médiuns, assim como vários outros livros, Kardec sempre coloca itens. Então, o capítulo 2 começa com o item 7, ele não começa com o item 1, e assim vai sucessivamente. Tem até alguns itens que são mais marcantes, como nós citamos aqui já, o item 292 do Livro dos Médiuns, onde está escrito, através da pergunta e da resposta da espiritualidade, que o principal objetivo do espiritismo é justamente o aperfeiçoamento da criatura. Então, Kardec vai desenvolvendo através de itens todos os seus estudos e na maioria dos seus livros. Então aqui Kardec vai justamente iniciar este capítulo do maravilhoso e do sobrenatural analisando a questão das manifestações. E ele vai dizer o seguinte: olha, se as manifestações dos espíritos fosse uma coisa realmente nova, se tivesse surgido agora, e a gente simplesmente colocasse ou jogasse absolutamente tudo em prol dessas manifestações, vocês poderiam até dizer que é algo sim inusitado, maravilhoso, e que o Espiritismo chegou justamente para apresentar algo totalmente novo. Mas não é assim. Não é assim por quê? Porque fatos reputados como maravilhosos e sobrenaturais existem desde a antiguidade. A intervenção dos espíritos na vida dos seres humanos já existe de muito tempo. Ora, nós podemos perceber, sobretudo aqueles que têm uma origem, vamos assim dizer, católica ou evangélica, que conhecem um pouco da Bíblia, vocês vão ver lá num dos livros de Moisés, salvo engano o Deuteronômio, ele vai justamente proibir a conversação com os mortos. Vejam, há mais ou menos cerca de 3.800 a 4.000 anos atrás. Se Moisés proibiu é por quê? Porque existia. Mas a gente vai ver isso lá quando estivermos estudando o livro Céu e Inferno. Então já existia o maravilhoso e o sobrenatural sob esse prisma da conversa com os espíritos. Entendendo espíritos como seres que já estiveram aqui e partiram para o mundo espiritual, para uma outra dimensão. Então, não dá para nós falarmos que é algo maravilhoso e sobrenatural apenas nessas comunicações que nós tiramos da agora. Por quê? Porque isso existiu durante toda a história da humanidade. E se existiu durante toda a história da humanidade, não é agora uma criação da própria doutrina espírita. E nesse próprio tópico, Kardec vai trazer uma série de perguntas e questionamentos que ele vai respondendo no decorrer do capítulo. Então, primeiro, identificar maravilhoso e sobrenatural. Sob esse prisma, comunicação dos espíritos? Não, isso já existe. Mas ele começa analisando, peraí, o que é maravilhoso e o que é sobrenatural? Porque naquela época, quando ele iniciou esse processo de codificação da doutrina espírita, o que estava em voga eram alguns fenômenos. Mesas girantes, as pancadas lá na América com as irmãs Fox, algo relacionado a manifestações e, sobretudo, manifestações físicas. Só que é lógico que Kardec conseguiu enxergar atrás dessas manifestações físicas um efeito inteligente. Foi onde ele buscou a origem, ou estudar a própria origem. Mas então o que seria o maravilhoso e sobrenatural? Maravilhoso e sobrenatural para as pessoas daquela época, e eu tenho certeza que as de hoje também, nada mais é do que aquilo que nós não sabemos explicar. Mas não foi o que aconteceu com Kardec. Por quê? Logo quando ele viu e percebeu algo diferente, ele correu atrás para saber e buscar as explicações para esses fenômenos, para essas manifestações. Então ele falou, peraí, maravilhoso e sobrenatural, se vocês reputam justamente aquilo que nós não podemos saber, aquilo que nós não sabemos, nós não conhecemos a causa, nós não sabemos explicar, então, peraí que nós já vamos resolver esse problema. Nós vamos atrás e nós vamos conseguir sim explicar tudo isso e como as coisas acontecem.
mudando principalmente todo aquele paradigma que já estava lá na Europa. Opa, isso aqui acontece. E olha que isso acontece às vezes não, né? Até hoje. Por exemplo, aquela brincadeira do copo. Quantas pessoas não fazem aí aquela brincadeira do copo? Aí falam que aquilo é algo extraordinário, maravilhoso. Mas é por quê? Porque não sabe dessa influência. E por isso que às vezes nós precisamos alertar. Olha, cuidado. O que você está fazendo é o quê? Atraindo espíritos para participar. E depois, o que você vai fazer com esses espíritos? A gente sempre alerta. Mas por quê? Porque as pessoas dão conta de algo sobrenatural. E Kardec já vai falar, gente, sobrenatural, ou algo que nós não podemos explicar, ou aquilo que vocês poderiam chamar de milagre, seria, por exemplo, uma pessoa que estivesse morta, efetivamente morta, e de repente ela voltasse a viver. Aí você poderia falar que é algo maravilhoso e sobrenatural, que seria um milagre. Mas todos esses fenômenos, ou pelo menos a maioria, nós podemos explicar. Segue o codificador, inclusive na sequência ou nos itens seguintes, trazendo mais informações. Sobretudo, informações que vão se casar com aquelas suas observações e com as suas pesquisas. Nós vimos, já tivemos a oportunidade de estudar que esses fenômenos e manifestações, eles podem ser explicados pela atuação do princípio espiritual sobre o princípio material. Então, se eu estou falando de uma atuação do princípio espiritual sobre o princípio material, eu posso explicar os fenômenos justamente em cima disso, da atuação do espírito sobre a matéria. Só que como que o espírito pode agir sobre a matéria? Aí ele vai dizer, o espírito só pode agir sobre a matéria se ele estiver ainda revestido de um corpo fluídico. E aí nós falamos o corpo fluídico, ou estes fluidos que envolvem o espírito, ou um corpo espiritual, o perispírito, ele também é dotado de matéria. Por isso ele tem como agir sobre a própria matéria. Dessa forma é que o codificador vai e que ele conseguiu explicar todos os fenômenos através da capacidade dos fluidos. Nós ainda vamos estudar os fluidos nessa obra e também na Gênese, durante esse período de pandemia com as nossas lives. Então, nós vamos entender bem o que Kardec quis dizer e justamente este trabalho das suas observações, das suas pesquisas quanto aos fluidos. E reputando ainda, ou rebatendo ainda, essa questão do maravilhoso e sobrenatural, ele vai dizer, quem poderia imaginar, por exemplo, alguns anos atrás, e aí a gente pode trazer até para hoje, mas quem imaginaria, o próprio Kardec fala, há anos atrás, você conseguir explicar que uma máquina, um monte de ferro, poderia apenas e tão somente, com a força dos gases, se manter inclusive no ar. É que nós estamos falando do avião. Vocês imaginariam, ou vocês conseguem com muita facilidade e tranquilidade explicar como que um avião, naquele peso todo, consegue se deslocar e se deslocar no ar? Olha para vocês verem, ninguém imaginaria. Da mesma forma, Kardec explica. Seria maravilhoso e sobrenatural. Naquela época, você conseguia mandar uma mensagem através de um telégrafo e com poucos minutos você recebia a resposta. Olha, isso não era maravilhoso e sobrenatural para os meios de comunicação da época? E imaginem lá naquela época se vocês falassem assim, olha, daqui a uns 100 anos nós vamos estar inclusive fazendo reunião por videoconferência. Olha só. Nós vamos estar, cada um na sua casa, com o seu aparelho, um aparelhozinho pequenininho, celular, e nós vamos conseguir nos comunicar com as outras pessoas. Não somente através da fala, das palavras, mas inclusive através da imagem. Isso não seria maravilhoso e sobrenatural? Lógico, desde que não tivesse explicações. Era justamente o que Kardec estava rebatendo e que ele vem explicar para nós neste capítulo. Eu não posso então apenas e tão somente dizer que algo é maravilhoso ou sobrenatural, porque eu não conheço as causas. Eu preciso me debruçar sobre o conhecimento justamente para entender e não somente refutar. O trabalho do codificador foi fantástico, né? Como é que uma pessoa poderia naquela época ter todo este senso e principalmente
sair e se colocar a campo para pesquisar, se comunicar, como ele diz no Ensino Universal dos Espíritos, com mais de 1000 centros espíritas, pegando informações de todos, anotando, separando o que cada um falava de cada ponto, para poder montar essa doutrina maravilhosa, ou pelo menos trazer ou codificar os seus princípios, facilitando hoje o nosso estudo. Então, aos olhos daqueles que não conseguem ver e entender os fluidos, ou seja, pensa que tudo está preso no princípio material e que não existe nada além do material, para essas pessoas tudo vai ser maravilhoso e sobrenatural. Mas aí o que vai levar, ou qual consequência vai levar este pensamento, essa opinião? Os que pensam assim, como o próprio Kardec diz, não acredita na sobrevivência da alma, ou não acredita na própria alma. E aquilo que a gente falou, estudando outras obras. Se nós não acreditamos na existência do espírito, na sobrevivência da alma, é até melhor a gente parar. Por quê? Porque nós não vamos conseguir entender com facilidade. O princípio básico da doutrina é justamente esse. A existência de um princípio espiritual. E esse princípio espiritual agindo sobre o material é que vai facilitar o nosso entendimento sobre tudo aquilo que existe. Todas as mediunidades, todos esses fenômenos, e como nós vamos ver, inclusive na Gênese, inclusive alguns milagres que, em tese, teriam sido praticadas por Jesus. Nós vamos poder explicar entendendo a atuação do princípio espiritual sobre o princípio material. Então, a existência dessas duas forças universais. E, é claro, acima dessas forças universais, o Criador. Então, nós temos, ou, primeiro, como diz Kardec, sair ou fugir deste materialismo. Quando a gente consegue fugir do materialismo, a gente começa a pesquisar e nós vamos entender que não existe maravilhoso e sobrenatural e que as coisas obedecem a leis naturais. Com pesquisa, com estudos e principalmente com entendimento. Kardec vai, ainda nesse capítulo, dizer para nós, inclusive interessante, lógico que não está ali, mas é algo que eu já ouvi essa frase. Einstein vai dizer o seguinte: olha, tudo na vida ou é milagre, ou então nada, não existe milagre. Para um pensador, um cientista como Einstein, que a gente sabe que é uma das maiores mentes do último século, é algo que nos leva a pensar. Ou milagre não existe, ou tudo é milagre. E, gente, como que nasceu a filosofia? A filosofia nada mais é do que o estudo de determinados pontos onde, quando a gente não consegue uma explicação, a gente vai deduzindo e vai buscando respostas. Isso é filosofia. A filosofia espírita, da mesma forma. A gente começa a buscar as respostas. Por quê? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? São as principais. O que é felicidade? Opa, a filosofia da mais remota antiguidade vai nos mostrar isso. Então, peraí. Diante deste maravilhoso e sobrenatural, esses questionamentos que eu estou fazendo, qual é a resposta que eu preciso ter? Einstein diz, ou tudo é milagre, ou nada é milagre. E qual é o caminho que nós devemos seguir? Para qual lado nós devemos pender? É lógico, desde que através de uma fé raciocinada, por favor. Não é para que vocês se sintam convencidos das coisas. É justamente procurar uma explicação e, de preferência, uma explicação lógica para aquilo que nós estamos vendo, para aquilo que nós estamos estudando e justamente para nos mostrar as coisas que acontecem à nossa volta e que muitas das vezes nós não damos muita importância. Vocês querem um exemplo? O nosso próprio corpo, a nossa estrutura. Tirando aqueles que são médicos ou enfermeiros que entendem um pouquinho, eu pergunto a vocês, gente, como que funciona o processo de cicatrização de uma ferida, de um machucado nosso? Vocês acham que isso aí não é um milagre?
Ah, não, mas nós podemos explicar, olha, isso aqui é por conta justamente dessas funções, as células do nosso corpo, elas têm essas características, os demais órgãos vão produzindo substâncias. Veja, o funcionamento do nosso corpo por si só, se a gente for analisar, é um milagre. Por quê? Porque a gente não consegue explicar tudo. E se nós não conseguimos explicar tudo, aí nós vamos falar que isso aí é sobrenatural, é maravilhoso, então vamos deixar isso de lado? Ah, não, a vida não existe, por quê? Porque isso aí é sobrenatural. Ah, não, é um milagre. Foi o que Einstein disse. Ou tudo é um milagre, ou nada é milagre. Tudo está dentro das leis universais. É isso que é interessante, esta dedução e conclusão que Kardec chega. E aí, para nós avaliarmos, tá? A gente vai também, inclusive, estudar em outras obras. Se você acreditar em milagre, e daqui a pouco ele mesmo vai explicar para nós o que seria esse milagre. Ou então já vamos antecipar. O que seria milagre? Milagre, pouquinho antes de Kardec, tinha um significado, principalmente nos dicionários, de algo que era fantástico, de algo que era muito bonito, de algo que chamava atenção, que exaltava os nossos olhos. Só que, já na época de Kardec, eles começaram a traduzir o significado de a palavra milagre como um poder divino agindo contra as próprias leis ou derrogando as leis naturais. Não sei se foi influência da própria igreja, mas aí começaram a trazer a palavra milagre com este tipo de significado. E aí a gente vai justamente deduzir, seria crível um criador que criasse leis para ele mesmo derrogá-las? Está parecendo os nossos legisladores que às vezes criam leis para poder deixar uma brecha. Vocês acham que Deus faria isso? Se ele fizesse, tá? E fosse um erro, um equívoco, aí você falaria, não, Deus não é perfeito. Se Deus não é perfeito, peraí, como é que eu vou? Esse meu conceito de Deus está totalmente errado, equivocado, eu não consigo. Então o próprio milagre, ou a palavra milagre em si, ela já sai dessa conceituação, como diz Kardec. Eu não posso conceber um Deus que cria leis para que essas leis sejam derrogadas. Se ele é perfeito, as suas leis também são perfeitas. Então pode ser explicado. Tudo pode ser explicado. Nós só precisamos buscar o seu verdadeiro entendimento. Depois, no item 14, Kardec vai trazer para nós um resumo dessas proposições. Eu vou assim, rapidamente passar uma lida para vocês, só para vocês saberem, tá? Ele diz o seguinte, ó, que todos os fenômenos espíritas têm o princípio na existência da alma e na sobrevivência ao próprio corpo. Isso nós já vimos, nós já falamos. Então, tudo parte justamente dessa atuação do princípio espiritual no princípio material. Então a gente vai ter que conhecer bem o princípio espiritual e conhecer o princípio material, tá? Para aí a gente entender os fenômenos. Também disse que, estando fundado sobre uma lei da natureza, não tem nada de sobrenatural. O que é sobrenatural? Sobre, além do que é natural, além da natureza. Então não tem nada disso. Por quê? Porque também é uma lei da natureza. Os fluidos, eles fazem parte da natureza. Essa atuação do princípio espiritual sobre o inteligente também é uma lei natural. Desde o início da criação, quando Deus criou o princípio inteligente e falou, você vai lá, atua no princípio material para ajudar em todo esse processo evolutivo, é algo já natural. Faz parte das leis divinas. Depois ele diz, muitos fatos são reputados sobrenaturais apenas porque nós não lhes conhecemos a causa. E o Espiritismo veio justamente para trazer luz a muitos desses, entre aspas, mistérios que as pessoas não conseguiam entender até aquele momento. Depois, o próprio Espiritismo vai também demonstrar a impossibilidade de determinadas crenças supersticiosas. Aí tem até um ponto, e o item seguinte ele vai falar a mesma coisa. Tem algumas lendas criadas pela própria sociedade que traz realmente fatos ou crenças supersticiosas que são fruto da imaginação. Aí com certeza o Espiritismo não vai conseguir explicar. E nem
Kardec falou, olha, o Espiritismo está aqui para poder explicar tudo aquilo que acontece. Não, porque é fruto da imaginação, às vezes, das pessoas, uma lenda, uma crendice. E não tem como você explicar por que isso aqui nasceu, por que criaram isso, ou por que falam dessa forma. Tá? Então é uma das proposições que ele coloca. Depois, julgar o Espiritismo pelos fatos que eles não admitem é provar ignorância e tirar o valor da sua opinião. Como nós falamos, e o próprio Kardec disse, né? Aquilo que o Espiritismo fala, olha, isso aqui não é possível, ou isso aqui é impossível acontecer ou ter acontecido, não tem como. Aí você vai falar, não, o Espiritismo não existe, por quê? Porque ele não explicou isso. Então, é justamente complicado. Depois, no próximo item, ele vai dizer que a explicação dos fatos pelo Espiritismo, suas causas e consequências, requer um estudo contínuo, lembra? Contínuo, regular e com recolhimento. A gente não vai debater muito sobre isso, que a gente já tem falado nos outros estudos. E, enfim, porque são 8 itens que ele coloca, o Espiritismo não pode aceitar a crítica senão de uma pessoa que tenha estudado muito, aprofundado muito e com paciência e perseverança observado de forma conscienciosa tudo aquilo que ele procura demonstrar. Então, tá aí. Algumas proposições que o codificador nos coloca, justamente para nos mostrar aqui que não existe sobrenatural e que não existe nada de maravilhoso. Tudo pode ser explicado. Aquilo que não pode ser explicado, a gente precisa ver. Será que é fruto da imaginação das pessoas? É uma crença? É uma superstição? O demais, nós estamos aqui justamente para explicar. Explicar com base em quê? Com base nesta nova lei que o Espiritismo trouxe. Que lei é essa? A existência de um mundo espiritual à nossa volta. A influência que esses seres que já desencarnaram e não possuem esse corpo de carne exercem sobre a matéria. O que proporciona a manifestação de mediúnica ou muitos fenômenos até então inexplicados para a sociedade. Na sequência deste próprio item, Kardec, falando ainda sobre os milagres, ele vai dizer, e a gente sabe um pouquinho da história da própria igreja, sobretudo naquilo que nós chamamos de, entre aspas, Santa Inquisição, a gente vai identificar ali o próprio início da medicina. Tem uma palestra interessante da Anete Guimarães que ela justamente explica como que surgiu a medicina ou os medicamentos. E naquela época, algumas pessoas, e até ela conta a historinha de uma das chamadas bruxas de Salem, ela vai mostrar e vai explicar que, lógico, de forma inusitada, infelizmente, mas ela explica o porquê, uma mãe foi atrás de uma pessoa que conhecia um pouquinho destes fenômenos naturais, e fenômenos naturais de origem material, não era nem espiritual, mas que conhecia um pouquinho, provavelmente ouvindo alguns dos seus guias, dos seus amigos espirituais. De uma forma inusitada, ela conseguiu um remédio para o seu filho se curar de uma pneumonia que estava matando muito naquela época. Já tinha matado 4 filhos dela e estava sobrando um. E ela conhecia alguém, uma pessoa. Foi atrás dessa pessoa. Aí a pessoa falou, não, eu posso, eu vou conseguir e tal. Pode deixar. Só que o marido dela seguiu ela, descobriu. A Anete Guimarães conta. E assim, a gente não tem muito tempo para poder aprofundar aqui. E ela foi, justamente, uma noite de lua cheia, à meia-noite, no túmulo de um magistrado lá daquele local, raspou o túmulo do magistrado, com aquela substância que ela raspou do túmulo, ela fez um remédio, e este remédio ela pegou e falou, olha, ministra para o seu filho. A mulher foi lá, salvou o filho, mas o marido não satisfeito, porque eles entendiam que aquilo era feitiçaria ou bruxaria. E aí o que fizeram? Pegaram a mulher, consideraram a bruxa e queimaram. Ia para a fogueira. Hoje a gente ainda vê muitas pessoas falarem do espiritismo. Ah, você vai fazer que tipo de macumba? Ah, que tipo de feitiçaria? Mas a mulher só fez isso. O que ela fez? Ela raspou ali justamente por quê? Porque naquele horário, com a lua cheia,
produzia-se determinados tipos de substância, de fungos, ali no túmulo do magistrado. Por quê? Porque ele era feito de mármore, e aquela substância, aqueles fungos, era justamente que foram utilizados para fazer o remédio. E a gente sabe como é que a gente combate hoje algumas doenças. Nós não sabemos que a diferença entre droga e remédio é justamente a dosagem. Só que ela conseguiu fazer isso, ela sabia como, só que ela foi considerada uma feiticeira. É o que Kardec fala. Naquela época era assim. Assim como hoje, tem gente que não vai querer encarar essa situação. Simplesmente vai o quê? Vai fugir, falar que isso é maravilhoso, é sobrenatural, isso é coisa de Deus e que nós não devemos nos meter. Da mesma forma, Kardec vai citar também o exemplo da catalepsia, da letargia, que aconteceu com Lázaro. Jesus não ressuscitou Lázaro. Jesus chegou a dizer, ele apenas dorme. Por quê? Porque justamente vítima desse tipo de, não vamos chamar de doença, mas desse fenômeno que mantém a paralisia dos nossos órgãos. Jesus simplesmente foi lá, através do seu magnetismo, proporcionou que ele já voltasse imediatamente e retomasse. Ele não saiu, ele não abandonou o seu corpo. Ah, não, mas foi um milagre de Jesus. Não, isso pode ser explicado como a gente explica hoje. Só que hoje a ciência está mais avançada. Para você detectar a morte de alguém, você já tem aparelhagem para falar, opa, não tem funcionamento cerebral nenhum, morte cerebral. Beleza, acabou. Mas a gente sabe quantas pessoas ficam em estado de coma por anos a fio. Hoje a ciência explica, antigamente não. Provavelmente, ou com certeza, essas pessoas que estariam hoje de coma, lá no passado teriam sido enterradas vivas. Por quê? Opa, não funciona, não tem nada funcionando, vamos enterrar. Então Kardec vai mostrando tudo isso para nós. Isso não é nada de maravilhoso e sobrenatural. É apenas o quê? O desconhecimento das leis naturais. E ele vem mostrar que os espíritos nada mais trazem ou apresentam para nós, principalmente pela lei dos fluidos, que todos esses fenômenos são absolutamente normais. Vai citar aqui alguns outros casos. Por exemplo, de aparições, de levitação. E que hoje é possível nós entendermos e explicarmos isso. E curioso que ele ainda fala que uma das manifestações talvez mais incríveis para ele, na época, ele cita aqui, seria da escrita direta. Que alguns reputam que foi justamente o que aconteceu com Moisés nas tábuas da lei. Uma escrita direta. Poxa, como que poderia? Kardec coloca aqui no livro dos médios que para ele seria um dos mais interessantes e fantásticos fenômenos mediúnicos. Mas a gente sabe que tudo é possível com os próprios fluidos, com a manipulação desses fluidos. E os fluidos estão aí na natureza. É claro que, em se tratando de mediunidade, a gente sabe, cada médium traz uma predisposição orgânica, ou seja, uma facilidade de doar determinados tipos de fluidos para a ocorrência de determinados fenômenos. E isso também o Espiritismo explica. Fiquem tranquilos. Mas não tem nada disso de maravilhoso e sobrenatural. É tudo absolutamente normal. Então, a doutrina espírita veio e surgiu exatamente em cima dessas explicações que o próprio Kardec vai fazendo para nós. E assim, neste capítulo 2 do livro dos Médiuns, o maravilhoso e sobrenatural, essas são as explicações que ele traz, que eu espero que vocês tenham conseguido entender e assimilar. E se tiver oportunidade, deem uma lida depois que vocês vão conseguir concluir. Não se preocupe, o nosso objetivo aqui é justamente o quê? Fazer eu passar essa leitura para vocês. E até para nós fecharmos aqui, a Valéria colocou até uma observação aqui. E aquilo que ainda não encontramos, o verdadeiro sentido, é porque ainda não evoluímos o suficiente ainda. Justamente, Valéria, comungando com o que o próprio codificador falou. A partir do momento que a gente vai crescendo e evoluindo, a gente vai percebendo que as leis também evoluem, ou que o nosso conhecimento evolui. O exemplo clássico disso é o quê? A tecnologia. Eu sou de uma época onde o telefone estava iniciando.
E eu às vezes precisava ligar para os meus pais, eu tinha que ligar para uma pessoa que tinha um telefone lá na minha cidade e falava, ó, fala para eles que eu vou ligar tal hora. Aí meus pais já iam para lá, esperavam e eu ligava para eles. Olha o que é hoje uma ligação telefônica, o que é um aparelho celular hoje. Justamente o que? Fruto de toda esta evolução. E que vários missionários trazem para nós o princípio, estudam, e depois a gente vai debruçando sobre eles e vamos evoluindo. Se desde o início alguns reputassem, isso é maravilhoso, é sobrenatural, e ninguém se debruçasse em cima para poder estudar, nós não teríamos chegado no ponto que nós estamos hoje. Então tem muitos pesquisadores, muitos cientistas que vão desenvolvendo este trabalho para mostrar que é possível muita coisa. Nós só não temos, como diz a Valéria, evolução suficiente para entender. Daqui uns tempos, tenho certeza para vocês, a nossa vida vai ser diferente. Os nossos meios de transporte serão diferentes. Então, a gente só precisa se adequar a essas novas realidades. Então, o que Kardec chama atenção? Maravilhoso e sobrenatural não existe. Tudo faz parte das leis naturais. Só que a gente está ainda em processo de crescimento e evolução. Por isso, não vamos refutar a doutrina espírita apenas porque tem algo que a gente acha. Opa, precisamos nos despir dos preconceitos, dogmas e paradigmas. Aí eu acho que isto é sobrenatural. Então não quero nem ver. Vou fugir disso. Isso só não pode ser coisa de Deus. Deve ser coisa do demônio. E aí a gente acaba perdendo todas essas oportunidades. Então, que nós possamos nos debruçar sobre isso, entender o que Kardec propõe e seguir neste processo que nós estamos aqui de estudos. E a Selene ainda coloca aqui, ó, tinha que ligar até para telefonista, primeiro para telefonista, depois fazer e completar a ligação, realmente, para a gente ver como que as coisas evoluem. E o Espiritismo está aí para mostrar a nós. Mais uma vez, muito obrigado a todos, nós estamos em cima do nosso horário, espero que o estudo de hoje tenha sido também produtivo, tenha um final de semana excelente e fantástico, de muitas reflexões, e na segunda-feira, aqui nesse mesmo horário, nós vamos dar sequência, e dia de segunda é dia de nós vermos o Evangelho segundo o Espiritismo, também fazendo esse estudo contínuo, regular e com recolhimento, e aprofundando o máximo possível que nós, pelo menos que a nossa capacidade, o nosso conhecimento permite, para facilitar entender tudo aquilo que o próprio Cristo nos ensinou, para nós entrarmos de cabeça neste crescimento e nessa evolução e permanecermos aqui, nesse planeta, quando ele for evoluído, quando ele crescer na categoria dos mundos para mundos de regeneração. Se a gente quer uma vida melhor, uma vida mais feliz, a gente tem que trabalhar justamente para habitar justamente esses mundos. Muita paz a todos, muito obrigado e até o nosso próximo programa. Até mais.